Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, queridos irmãos. Ó Pai, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. De novo, convido você a acompanhar essas pequenas pregações, me acompanhando no livro Itinerário Querigmático. Você pode adquirir esse livro na nossa comunidade. Estamos no 12º encontro, o quarto vídeo, o vídeo 55, sobre a falta de perdão. 12º encontro. De novo, temos como referência a pessoa de Jesus Cristo, nosso Deus encarnado, que veio não só ensinar, mas veio viver o perdão do Pai no meio de nós. Nesta pequena pregação, nós vamos fazer recurso à palavra de São Paulo apóstolo aos Efésios e ao catecismo da nossa igreja. A carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Diz o nosso apóstolo: podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é que está contido nesta palavra de Deus, de São Paulo? Podeis irar-vos. O nosso amigo Paulo, nosso irmão na fé, um santo com os pés no chão, um santo que é rico em humanidade. Ele mesmo experimentou na própria carne a fúria com que ele perseguia os cristãos, a raiva que ele tinha daqueles que ele considerava uma seita do judaísmo. E, portanto, ele sabia bem falar sobre esse assunto. A ira, a raiva, que é um sentimento, mais do que sentimento, é um dos vícios capitais, né, que tem raízes profundas no nosso coração. Nós somos criaturas muito mais irascíveis do que nós podemos imaginar. Por isso, aqueles que vivem meio que fora da realidade do coração humano se surpreendem e se escandalizam quando veem outras pessoas extrapolando toda a sua raiva e mais, se escandalizam por sentirem esta revolução, esta erupção do vulcão da ira dentro do coração humano, sobretudo quando alguma coisa nos contraria. Quando põe em xeque a supremacia do nosso eu. Achamos, né, que somos supremos. E quando alguma pessoa ou alguma situação nos quer arrancar do trono da nossa excelência, aí nós sentimos ferver o vulcão da raiva, da ira dentro de nós. São Paulo diz que nós podemos sentir isso, e sentimos. O que é que nós não podemos? É não pecar
Isto é não dar vazão à nossa ira, é não traduzir em atos, em palavras, em atitudes, a raiva que nós sentimos. O sentimento é uma coisa, o consentimento é outra coisa. Eu posso sentir, eu posso experimentar na minha carne sentimentos horripilantes. Eu não tenho domínio sobre o que eu sinto, mas eu tenho domínio sobre o que é que eu vou fazer com esse sentimento. Eu vou dar vazão? Eu vou praticar? Eu vou viver do jeito que o sentimento vem? Nossa, se fosse assim, misericórdia. Nós temos, porém, a graça de Deus acima de tudo, que não nos falta. A graça que Ele nos dá da temperança. A graça que Ele nos dá do autodomínio, do controle, de estarmos agindo como homens e mulheres do Espírito Santo, como seres espirituais, como dependentes de Deus. Humanamente eu posso sentir uma raiva tremenda, mas o meu lado divinizado, o meu lado salvado por Jesus Cristo, o meu lado ungido pelo Espírito Santo se sobrepõe a esta humanidade que quer se vingar a todo custo. Não deixar, essa expressão, não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, significa perdoem se você tem razão de estar assim, com esse sentimento, perdoa. Tendo ou não tendo razão, perdoa. Não vá dormir, não ponha a sua cabeça no travesseiro da ira, porque isso vai atrapalhar demais a sua vida espiritual, vai atrapalhar a sua vida física, vai atrapalhar o funcionamento do seu corpo. Quantas doenças psicossomáticas têm raízes nesse pecado capital, a ira, por falta de perdão. Você sente, há uma razão para isso, mas como eu dizia no vídeo passado, quem sou eu para condenar? Como é que eu apago esta fogueira que se incendeia no meu coração, que se ateia dentro de mim, com ou sem razão? Através do perdão. Não pecar por falta de perdão. Por quê? Porque isso dá chance ao diabo de fazer o inferno na sua vida. Quantas famílias divididas por culpa de dinheiro, por culpa da política, por culpa de religião, divididas, separadas, brigadas. Quando um entra, o outro sai. Não frequentam a casa do pai e da mãe. Irmãos que não se frequentam e nem frequentam a casa do pai e da mãe. Por quê? Mágoa, que gera raiva, que vai dar o pecado do não perdão. Nós, idiotamente, achamos que quando nós não perdoamos, estamos impondo um castigo às pessoas. Ele vai ver só. E você acha que o outro vai sofrer horrores porque você o está castigando, porque você não fala com ele, você não olha na cara dele, você não quer saber dele. Você o congela, você o isola, você o ignora, você é indiferente.
Tudo isso por causa deste vício capital, que se chama a ira, a raiva, que dá como consequência uma vingança e que chega a vias de fato, né? Com tantas notícias que estamos vendo através da televisão. Mas, na verdade, quem é que sai castigado de uma situação dessa? Quem se deixa levar pela ira e não perdoa? Não é esse que é o mais castigado? Não é este que se tranca numa cela de prisão e perde a chave do seu coração? E vai apodrecer lá dentro, amargurado, se sentindo injustiçado, perdendo totalmente o parâmetro da sua vida, que é Jesus. Então nós vamos, como eu disse no começo, pegar 2 pontinhos do nosso catecismo, que vai debulhar e atualizar para nós. Esse é o poder, a grandeza do magistério da Igreja, dos seus documentos, principalmente o nosso catecismo, que é a intérprete fiel, né, a mãe e mestra da nossa Igreja, que traduz para nós, que atualiza para nós, que traz para o nosso hoje a palavra do Senhor. Os pontos são 2840, 2841. Está tratando daquela partezinha que nós rezamos no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas. Eu penso que nós possamos começar do 2839. Assim ensina a nossa Igreja. Com audaciosa confiança, começamos a rezar a nosso Pai. Audaciosa confiança. Eu perguntaria, e acho, todo ato de confiança é um ato de audácia. Eu ouso confiar em Deus. Nesta semana passada, nós ouvimos o profeta Jeremias dizendo: bendito o homem que confia no Senhor. Bendito aquele que se coloca nas mãos do Senhor. Bendito aquele que deixa a sua história ser conduzida pelos critérios de Deus. Audaciosa confiança. E esta passagem do Pai Nosso é de uma importância muito grande, porque nós pedimos a Deus o perdão para nós, para nossas ofensas, como nós perdoamos os que nos ofendem. Eu acho que, às vezes, nós rezamos o Pai Nosso muito inconsequentemente. Mas vamos lá. Ao suplicar ao Pai que o seu nome seja santificado, lhe pedimos a graça de sempre mais sermos santificados. Santificado seja o vosso nome, por nós, por nosso estilo de vida, por nossa busca de santidade. Não é a nossa vida, a nossa busca de santidade, a nossa que vai fazer a santidade de Deus crescer ou decrescer. Mas quanto mais santos nós formos, mais nós estamos fazendo brilhar e ressaltar a santidade de Deus. Embora sejamos revestidos da graça batismal, nós não deixamos de pecar, não deixamos de nos desviar
de Deus. E então, neste novo pedido, perdoai-nos as nossas ofensas, nós nos voltamos para Deus como o filho pródigo que conhecia muito bem o coração do pai dele. Senão ele não teria voltado para casa. Ele sabia que na hora em que ele se arrependesse e tomasse uma atitude para voltar para casa, ele encontraria o coração do pai dele repleto do amor que perdoa, que acolhe, que recebe de volta, com uma alegria infinitamente maior do que antes do pecado do filho. Nós nos reconhecemos pecadores. Olha que riqueza! Quando nós rezamos o Pai Nosso e dizemos: Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, nós damos um testemunho, um reconhecimento humilde de que nós ainda não somos aqueles santos como deveríamos ser. Nós somos reconhecidamente pecadores diante de Deus, como aquele publicano. Mas nós precisamos ser pessoas que se reconhecem pecadoras também diante dos outros. Porque se eu não me reconheço pecador, eu jamais vou perdoar aquele que peca. Eu vou me sentir lá no topo. Gente, tem uma pessoa que se corresponde comigo. Ai, mas eu tenho uma vontade de me sentar com ela e dizer: você já reparou como você é amarga? Como você condena com tanta facilidade as pessoas? Como você julga as pessoas com tanta facilidade? E toda vez, fechando o exemplo, toda vez que nós tomamos essa atitude altiva, como aquele publicano, que era... O publicano não, desculpem, o fariseu. O fariseu não é altivo, soberano e nariz empinado, um pinduca diante de Deus. Só. É diante dos homens também. Nós, com facilidade, se nós temos essa atitude, nós somos um verdadeiro tribunal condenatório ambulante. Ninguém escapa. Nosso pedido, perdoai-nos as nossas ofensas, começa por uma confissão: eu sou pecador. Com isso, nós estamos declarando a nossa miséria diante da misericórdia de Deus. A nossa esperança é firme, porque em Jesus Cristo nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus arranca a raiz do mal e nós nos tornamos capazes do bem, do perdão, do amor que perdoa. E nós encontramos o sinal eficaz e indubitavelmente do perdão de Deus por nós nos sacramentos da Igreja. Feliz somos nós que participamos, somos membros de uma Igreja, corpo de Cristo, que tem os sacramentos, através dos quais a vida, o amor, o perdão de Deus flui. E agora o ponto 2840. Ora, tudo isso que acabamos de comentar e de citar do catecismo é tremendo. O mar da misericórdia de Deus não pode penetrar em nosso coração, todavia, enquanto não tivermos perdoado aos que nos
ofenderam. É o que nós pedimos. E é o que está de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Jesus falou. Na mesma medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Vocês serão perdoados na medida em que perdoardes. Olha que pedido com consequência gravíssima para nós. Continuando. O amor, como o corpo de Cristo, é indivisível. Nós não podemos amar a Deus que não vemos, se não amamos o irmão que vemos. Quando recusamos perdoar nossos irmãos, o que acontece conosco? O nosso coração se fecha, a dureza do coração se torna impermeável ao amor misericordioso do Pai, ao passo que, quando nós confessamos o nosso pecado, o nosso coração se abre à sua graça. Quando nós estivermos diante daquela coisa lá dentro, eu não dou conta de perdoar. Eu já vivi isso, gente. Numa ocasião da minha história. Mas que dificuldade que eu tinha de aceitar uma pessoa. E eu não só não aceitava, eu agia de acordo com esse sentimento de raiva, de ira, sei lá, de inveja, não sei do que era. Uma coisa ruim. Certamente o inferno estava muito feliz com aquilo que eu sentia, mas eu não só sentia, eu extravasava por palavras, por atitudes. Era um inferno. Até que eu descobri que eu tinha que perdoar aquela pessoa que nem sabia por que é que eu tinha essa atitude com ela. E se eu me perguntasse por que eu não sabia explicar. Então, cheguei a um ponto tal que eu falava para Deus assim na minha oração: Senhor, eu não quero perdoar. Eu não quero amar. Não quero acolher, mas eu quero querer. Amar, perdoar, acolher. Eu quero querer. Me dá essa graça. E Deus veio em meu socorro. Deus é bom. Deus escuta a nossa oração. Quando nós nos confessamos com abertura e sinceridade do coração, Deus chega. O nosso coração se abre à graça de Deus. E para finalizar, o ponto 2841. Este pedido, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é tão importante que é o único ao qual o Senhor se volta e desenvolve, explica no Sermão da Montanha. Esta exigência do perdão é crucial no mistério da aliança. É tão grande que nós não damos conta. Diz o catecismo: esta exigência crucial do mistério da aliança de Deus conosco é impossível para o homem, mas não para Deus. Então, meus queridos, minha querida e meu querido que me acompanha, se você tem dificuldade para perdoar alguém, confesse a Deus, procure um sacerdote, abra seu coração, não para se justificar diante do padre. Você não vai contar a sua história, não precisa contar. Você vai primeiro estar diante do Senhor e pedir a graça de reconhecer
de onde vem esta raiz da rejeição que você sente por alguém. Senhor, dá-nos a graça de que necessitamos para dobrar a nossa vontade e sermos pessoas que amorosamente perdoam tudo a todos como vós nos perdoastes. Amém. Que Nossa Senhora nos acompanhe nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.